Seja bem-vindo ao 9º episódio do podcast Ninho Narrativo. Chegamos no 9º episódio. E aí? Tu achou que a gente não fosse chegar, né? Quando a gente estiver já no 1000º episódio, fala assim, cara, a gente foi até o 1000º episódio. Mas seja bem-vindo ao 9º episódio do Ninho Narrativo. Eu sou o André. Aliás, é uma coisa que eu nunca faço, eu nunca digo quem eu sou, né? Eu já suponho que as pessoas saibam quem eu sou. Claro, mas eu sou o André, olha, no 9º episódio é isso, né? É isso, né? As pessoas... Coisas que as crianças aprendem. O alfabeto e o nome dele. E o nome dele é isso. E como diz assim, para quem não me conhece, meu nome é André, mas para quem me conhece, também é André. E eu quero dar as boas-vindas primeiro ao meu sócio amigo, J. Gui. Muito obrigado pela recepção, sejam todos muito bem-vindos ao 9º episódio, projeto que a gente ia começar com 6 episódios, vamos ver no que vai dar. E tá dando bom, a gente quer seguir, vamos seguir aí até, não sei. Mesmo que não dê bom, a gente vai seguir, porque a gente gosta dessa bagunça aqui e tá resolvido. É a institucionalização da fofoca. A gente institucionalizou a fofoca. E agora eu estou numa sinuca de bico. Eu tô olhando assim nos teus olhos para dizer, sabe por quê? Porque eu não posso perguntar pro nosso convidado de hoje por que eu o convidei. Porque eu já fiz essa pergunta em outro podcast. No último. Que foi o último, no 8º podcast, porque nós estamos de novo aqui com Aldini. Aldini, agora nós vamos trazê-lo aqui de forma única e especial para você. Mas então eu vou te dar um outro desafio. Diga. Vou trazer para o começo do podcast uma frase de efeito. Então olhe ali na câmera, na verdade, fale alguma coisa para quem está te assistindo agora. Tipo um oi de efeito, assim. Na verdade, eu vou responder a pergunta que você não me fez. Eu tô aqui nesse podcast. Bom, primeiro, obrado por estar aqui de novo, gente. É um prazer enorme estar aqui outra vez. Mano. É isso, adoro. Vambora. O Felipe veio antes. Mas eu tô aqui nesse podcast porque eu gosto muito de fofoca e porque os outros 2 episódios que eu participei foram um sucesso de audiência e fui chamado de novo por isso. É isso. É outro nível, cara, né? Os egos aqui hoje estão... É outro nível. Inclusive, nós 3 vamos sair da sala. Vamos deixar só os nossos egos aqui, né? Com o produtor ali, né? Porque acho que vai ficar bom assim desta forma. Vamos bater papo hoje sobre um assunto super atual, maneiríssimo e super polêmico. Porque assim, mesmo quando o assunto não é polêmico, eu já adoro polemizar. E esse assunto, se a gente quiser, a gente não precisa nem querer polemizar, porque a gente já tem polêmicas. Então me diz com que você trabalha. Eu sei que você já conhece ele, mas deixa eu seguir aqui o script. Não, deixa eu seguir o script. Então me diz com que você trabalha, o que você faz. Fala que você tem uma agência. Eu tenho uma agência de marketing de influência que se chama Chama na Publi, e nessa agência eu tenho um ecossistema de educação para criadores de conteúdo. Eu trabalho especificamente com nano e micro influenciadores digitais, e tô há 5 anos nesse segmento e sou um apaixonado pelo marketing de influência, porque eu entendo que hoje os criadores de conteúdo, eles são os novos comunicadores, né? Quando a gente quer saber o que está acontecendo no mundo, quando a gente quer se informar, quando a gente quer entender se um produto é bom ou não pra gente, quando a gente quer decidir em qual restaurante a gente vai comer, a gente sempre recorre a um criador de conteúdo. O TikTok hoje é uma ferramenta de busca, né? O Google perdeu tanto o Google quanto o YouTube, né? O YouTube já foi muito usado para isso também, né? O como fazer, a gente usava muito dentro do YouTube, e hoje tudo isso acontece dentro do TikTok. Então é inquestionável a utilidade que as redes sociais têm hoje no contemporâneo. Independente disso, eu venho da comunicação, eu sou jornalista, sou um apaixonado por comunicação, e quando eu percebi que a comunicação mudou de mão no Brasil e no mundo, eu também migrei, saí do jornalismo e vim para o marketing de influência. E também sou agente de influenciadores digitais. Já agenciei mais de 70 criadores de conteúdo e já trabalhei em algumas agências em diferentes funções que me deram um jogo de cintura e um entendimento completo de como funciona a Creator Economy com foco em criadores de conteúdo, né? Importante dizer que a Creator Economy, quando a gente fala de Creator Economy, geralmente a gente pensa num criador de conteúdo, mas tem muito mais coisa por trás disso, né? Você tem roteirista, você tem editores, você tem agentes de criadores de conteúdo, como é o meu caso. Tem inúmeras pessoas que fazem essa mágica acontecer, além das plataformas, né? O YouTube, Google, Canva, você tem uma série de marcas globais, de plataformas globais que existem para que os criadores de conteúdo possam produzir, distribuir o seu conteúdo e se transformar em marcas de sucesso. Você também é criador de conteúdo, né? O CopyJ é o criador de conteúdo.
né, tem criado um conteúdo muito robusto, tanto no Instagram, você já estava criando, agora está no TikTok também, super robusto, o perfil ali e tal. Como é que é? Tipo assim, esse acúmulo de funções. Ou seja, você é empresário, você tem uma empresa, você é copywriter, você é professor e você também é criador de conteúdo, né? Como é que junta tudo isso para a gente trazer aqui para essa mesa 2 criadores de conteúdo? Eu tô aqui de entrevistador hoje, né? Jô Soares, né? Jô 11h30, sou eu aqui hoje, não é isso? Beijo do gordo para você. Vamos lá. Excelente pergunta, tema ultra relevante. É diferente de, talvez, do que muitas pessoas acreditem. Eu não acho que criar conteúdo seja difícil. Um trabalho tão árduo quanto é vendido. Porque eu venho do mundo real, em que eu acordava 4 horas da manhã e tinha que tomar café, tomar banho, escovar os dentes para sair até 4h30, para poder andar uns 45 minutos até a estação de trem, para pegar o primeiro trem, para ir para a Central do Brasil, para ir viver todo o rolê, faculdade, trabalho e tudo mais. E meu trabalho era carregando caixas e o meu estudo era, tipo assim, de exaustão emocional e energia mental. Então, o esforço que faço hoje, não vou dizer que é pequeno. Produzo muito conteúdo, faço muitas coisas, o peso da responsabilidade é muito maior do que era antes. Mas entre o cansaço que me exauria e não me fazia sair do lugar, e esse cansaço que me faz ter resultado e cresce o negócio, minha vida é fácil hoje. Então, produzir conteúdo é um trabalho? É um trabalho. Agora, não é um trabalho tão difícil quanto tentem a vender. Então, eu acredito que, para mim, tá? Trazendo aqui meu ponto de vista super egoísta, é um trabalho, exige energia, exige muito estudo e tudo mais. Tem seus desafios, mas não são desafios tão grandes quanto, às vezes, as pessoas fazem parecer. Ah, não, nossa, é muito difícil produzir 2 vídeos por dia. Querido, o difícil é você pegar o trem às 6 horas da manhã e ter uma pessoa com um CC absurdo do seu lado, relando no teu ombro, e você chegar no teu trabalho fedendo e amarrotado porque a pessoa, por algum motivo, não tomou banho e não se cuidou. Isso é difícil. Difícil é você chegar na estação de trem, acostumado a pegar o trem das 6h15, e você chegar às 6h18, já contando, meu Deus, e agora? O que vai fazer? Eu vou pegar o trem das 6h40, mas aí eu já vou chegar na estação de trem tal hora, e eu já vou chegar atrasado, vou atrasar uns 15 minutos, eu já vou ter que fazer banco de horas para poder compensar o meu atraso na empresa. Isso é difícil. Agora, produzir 2 vídeos por dia, não sei, live, não sei o que e tal, eu acredito que existe uma dimensão do trabalho, do mundo real, que precisa ser tomada como base antes do trabalho digital. Então, produzir conteúdo é um trabalho, exige muito tempo, energia, esforço, mas não acredito que seja difícil, não com essa dificuldade. Tem seus desafios, tem suas dificuldades, mas não é essa missão tão árdua assim como tendem a vender. Para mim é um processo que faz parte da rotina, eu tenho horários dedicados na agenda para poder estudar, para poder ler, gravar, editar, produzir, enfim. Nem sempre as coisas acontecem como devem acontecer. Às vezes algum tempo é sacrificado e muitas vezes é o tempo do conteúdo. Eu tenho uma missão, por exemplo, de produzir 3 vídeos por dia no TikTok. Não produzi ontem, não postei nenhum hoje. Eu estou devendo 6 vídeos. Vou finalizar o dia com os 6 vídeos publicados ou agendados, que amanhã tem mais 3. E amanhã seriam 9 numa bola de neve. Não vou deixar passar. Então, exige disciplina, estudo, muita referência, mas principalmente querer fazer. Então esses são mais ou menos os pilares que eu uso para produzir meu conteúdo. Muito bem. Eu queria pegar uma carona nisso que o João disse. Carona. Porque muito provavelmente quem tem esse entendimento que produzir conteúdo é algo muito difícil, não é uma pessoa que se parece com a gente e nunca viveu essa rotina que você acabou de contar aqui pra gente. E aí, especificamente, sobre nano e micro-influenciadores, pretos especificamente, a produção de conteúdo é um lugar de mobilidade social. E isso
né, além de você poder deixar de ter essa rotina super complicada, né, do transporte público nas grandes metrópoles, que às vezes você fica 1h30, 2 horas para ir, mais 1h30, 2 horas para voltar, ou seja, você está perdendo 4 horas do seu dia só para chegar no teu lugar de trabalho. Você também consegue ir contra a corrente e sair de um extrato social que meio que a gente está trancado, né? A sociedade está formatada hoje de um jeito para que você nasça e morra exatamente da forma, para que você nasça e morra exatamente da forma como tudo começou, né? E uma das coisas que eu sinto muito prazer quando eu vejo nas redes sociais, e que meio que já está virando um clássico, é a foto, é aquele post com a pessoa segurando o molho de chaves na mão e o apartamento ou a casa pelada no fundo, porque ela realizou o sonho da casa própria. Porque eu não sei você, tá? Não sei quem você segue, não sei qual é a tua origem, e tem gente que diz que comprar casa própria é uma bobagem, que é muito melhor você alugar, né? Enfim. Diz o cara com 3 mansões, não é isso? Exatamente. Diz o herdeiro. Diz o herdeiro. Não compre, mas diz o herdeiro. Então, se você não é herdeiro, eu imagino que você deva ter esse sonho também, e a produção de conteúdo consegue te levar para esse lugar, se você trabalhar sério, né? Se você de fato encarar isso como uma profissão, com uma certa velocidade. Eu já pude agenciar um criador de conteúdo que ele trabalhava em Guarulhos, em São Paulo, a cidade onde tem o aeroporto de Guarulhos, e ele trabalhava no setor que cuidava das malas extraviadas. Então você imagina o cotidiano, né, desse cara recebendo pessoas que estão de cabeça quente, pistola, porque a mala extraviou, enfim. E ele produz conteúdo sobre finanças. E aí ele teve a chance, recebeu o primeiro pedido de orçamento para fazer uma publi, e ele ficou super em dúvida em quanto ele cobra, né? Aliás, essa é uma incógnita para vários criadores de conteúdo, né? Como eu precifico, como eu descubro quanto custa o meu trampo. E ele foi bater um papo com a mãe dele, e a mãe devolveu. Ah, filho, quanto você se sentiria confortável de pedir por esse trabalho? Ele falou assim, eu queria pedir, tô pensando em pedir uns R$700. E ela falou, mas esse valor de fato te atende? Ah, não, na verdade eu queria uns 1.400 por aí, né? E botou um valor que era próximo do que ele ganhava na época. Que doido, né? Porque assim, ele não é nem o quanto ele acha que vale o trabalho dele. Mas na real, precificação é sobre quanto você acredita que você vale. Sim. É sempre isso. Sim, triste, né? Pega pesado, né? Quando você imagina que você tá valendo R$700. Falar no âmago, assim, né? E aí ele jogou 1.400, que era o valor que ele ganhava em um mês. Porque imediatamente ele fez essa comparação. Eu tô tendo a chance de gravar um vídeo, que na época ele já gravava, ele já produzia conteúdo, né? Tanto que recebeu o convite, esse pedido de orçamento. Ele falou, vou jogar aí o valor de um mês, mas um pouco reticente, com medo de perder o trabalho por conta disso. Ainda bem que quem fez esse pedido de orçamento para ele foi uma agência que existe até hoje, uma das maiores agências de marketing de influência da América Latina, e a pessoa do atendimento tinha uma cabeça muito no lugar. Quando ele colocou na mesa o orçamento de 1.700, essa pessoa virou para ele e falou assim, então, esse valor é muito baixo, perto da entrega que a gente está pedindo para você, perto do escopo que a gente está pedindo para você. Vamos colocar R$4.000? E isso virou uma chave na cabeça dele, porque imediatamente ele percebeu que ele podia fazer 4K com um vídeo, e o que isso poderia representar na vida dele quando ele pensou, gente, se eu me dedicar de forma séria a essa produção e começar a ter uma sequência de publis, fazer isso em escala, até onde eu posso chegar, né? Então esse lugar de mobilidade social, para quem está disposto a trabalhar sério, não é fácil, não é um trampo simples, ele existe. E tem muita gente se agarrando nisso. Eu acho incrível você poder ter... Tem criador de conteúdo para todo tipo de consumidor, né? Mas eu acho incrível a gente poder ter criadores de conteúdo que não são fúteis, que não estão produzindo o conteúdo que é conteúdo de pegadinha. E se você gosta disso, tá tudo bem, cada um consome o conteúdo que quiser. Eu, particularmente, não gosto e não trabalho com esse tipo de influenciador. O meu nicho é outro. Eu gosto de influenciadores que têm propósito, que têm mensagem e que fazem uma entrega que vai fazer diferença na vida das pessoas. A produção de conteúdo por entretenimento, que é o maior nicho hoje no Brasil, sem dúvida é o maior nicho, não me interessa e eu não quero trabalhar com essas pessoas. Eu, de fato, tenho interesse nessa transformação e em transformar
esses criadores de conteúdo de entrada, né, que são os nano e micro criadores de conteúdo, para que eles possam ter a melhor performance possível, dentro do menor tempo possível, do jeito que eles estão vivendo agora, né? Porque eu tô falando de criadores de conteúdo que geralmente começam a produzir conteúdo sem iPhone, que usam um microfone que não é um microfone original, então é aquele microfone que é mais barato, mais tosco, que tem mais chiado, né? Estamos falando de um processo de produção de conteúdo que não é confortável, geralmente não tem iluminação, ou é aquela iluminação feita com cano e luz de supermercado mesmo, ou a janela da casa do cara, né? É esse tipo, eu tô a serviço, meu trabalho tá a serviço desse tipo de criador de conteúdo, porque eu acredito que eles tenham muita relevância e muita coisa para falar para a audiência deles, né? Porque é uma audiência que geralmente se parece com eles. Então, saber que você pode trabalhar amplificando a voz desse tipo de criador de conteúdo e auxiliando, mentorando, montando estratégia de carreira para que eles possam crescer cada vez mais e levar a mensagem deles cada vez mais longe, é aí que tá a minha pira, é aí que tá o meu prazer. Eu trabalho para isso. Então, te ouvir falando disso, né? Que você não considera a produção de conteúdo algo tão árduo, assim, imagino que vai ter um monte de gente que ouviu isso e vai cair super mal, né? Como assim? Porque eu roteirizo, porque eu nananá. Nossa, aí infla, não, mas eu tenho que editar no CapCut, eu tenho que roteirizar, aí usa o chat GPT. Ah, mas eu tenho que... Gente, pelo amor de Deus, você não sabe o que é carregar uma caixa, é que não dá para fazer isso aqui no estúdio. Mas no meu primeiro emprego carregando caixas, eu carregava às vezes uns pacotes tão pesados que eu ficava contorcendo assim o pé. E aí a gente usava uma botina com uma placa de ferro em cima. Os meus 2 dedões e o dedo indicador do pé, eu não sei se é assim o nome, eles são todos calejados em cima, porque eu contorcia e machucava. E aí sangrava, mas era todo dia. Aí ficava sangrando, não sei o quê, até que criou casca, até que virou calo, até que aquilo se caracterizou daquele jeito. São deformados meus dedos, velho. Isso era trabalho de verdade, pesado. Não tô falando que produzir conteúdo não é trabalho. É trabalho, tem seus desafios, mas tá na hora, e já passou da hora, da gente alocar isso no mundo real. No mundo real, viver e produzir conteúdo trabalhando é um grande luxo. Sem dúvida. É um grande luxo. E hoje eu vivo, respiro. Nossa, eu injeto esse luxo na veia todo dia. Mas a questão é... Não é para todo mundo, não é todo mundo que está disposto a viver isso, a fazer o que é preciso até chegar lá. Não é todo mundo que tem forças para fazer o que é preciso até chegar lá. Não é todo mundo que vai ter condição de fazer isso, porque produzir conteúdo é um trabalho que, apesar de não ser como os outros trabalhos, é um trabalho que você vai precisar fazer depois do trabalho normal. E às vezes é a energia que sobra, aquele pinguinho de energia que tu vai ter que multiplicar e fazer milagre para poder fazer aquilo virar. Sacrificando sono, a pouca qualidade de vida, energia, mas enfim, é a vida. A gente não escolhe a vida que tem, a gente usa que tem que ter para poder escolher uma vida melhor. É isso. Sim. Quando se fala nessa criação de conteúdo dessa forma, é assim, se você não está contente com a tua vida, o que você vai fazer para modificá-la, né? E toda mudança, ela vai gerar um sacrifício, ela vai gerar dor. Não existe nenhuma mudança que não gere dor. Toda mudança, ela tem que gerar dor, né? Não tem uma. Se a gente pensar numa semente que você jogou na terra, né, ela vai morrer primeiro, depois ela vai começar a brotar, ela vai explodir para começar a nascer. Se ela tivesse um sistema nervoso, ela sentiria aquela dor da mudança, né? Porque a semente não tem um sistema nervoso, mas ela tem um sistema ali e tal, mas essa mudança dói. Então, assim, você tem que trabalhar 8 horas carregando caixa, pegar mais 6 horas para ir para voltar do trabalho, e vai dormir às vezes 3 ou 4 horas só por noite, porque tem que fazer tudo isso. Ah, mas eu vou gravar quando? Então, você vai gravar porque você precisa mudar de vida. No sentido, você quer mudar de vida. Claro. Então, é esse momento. Mas eu tô com pouco inspiração. Mas você tá feliz com a tua vida? É isso que você quer para sempre? É ficar com dedos calejados e sangrando e tal? Não, não é? Então, assim, esse que a mais é necessário. Existe um lado obscuro dessa jornada, que é o seguinte: é preciso fazer sacrifícios. Eu sacrifiquei, por conta da minha estrutura familiar completamente disfuncional, do meu núcleo familiar, eu tive a minha infância sacrificada. Eu precisei ser adulto muito cedo.
que eu não vou ficar recontando histórias do passado, você pode ver no episódio 1, por exemplo, que eu falo muito sobre isso. E quando eu comecei a entrar nessa adolescência, juventude, esse início de vida adulta, que a galera começa a fazer amigos e que aqueles amigos que vão pra vida toda, começa a ir pras noites, pro pagode, pra balada, não sei o quê, começam os relacionamentos. Cara, eu tava estudando, velho. Eu tenho 28 anos, não tenho aquela amizade de sempre. Não, tô fazendo meus amigos agora, que agora eu tenho um tempo. Hoje eu posso escolher fechar as churrasqueiras do meu condomínio, reunir meia dúzia de pessoas e bancar um churrasco. É um luxo que hoje eu posso ter. Só que antes era impensável. Hoje eu pego o Uber pra onde eu quiser e não preciso me preocupar. Cara, quanto é que vai pagar o Uber? Tanto faz. Hoje eu posso escolher entrar num restaurante, escolher pelo lado esquerdo do cardápio e não pelo direito. Eu como o que eu quero comer e não aquilo que eu acho que eu posso pagar. Então, são coisas que são frutos de sacrifícios que foram feitos antes. E aqui eu não tô falando que você tem que deixar de viver a vida que você acha que tem que viver. Não, eu escolhi sacrificar tudo por um sonho. Até como hoje, bem como hoje, estou sacrificando tudo, quase tudo, na verdade, não tudo, senão eu adoeço, hoje eu sei disso, em prol de uma realidade nova que eu tô construindo. Que não vem ao caso hoje, mas é um exemplo prático. Hoje, o episódio está sendo gravado numa sexta-feira, à noite. Sol, Rio de Janeiro. Sol foi durante o dia. Sol durante o dia, né? Sol no aqui Rio não de faz Janeiro. sol. Aqui é uma cidade de sol, mas de noite a gente tá sem sol, tá? Mas foi um dia de sol, sexta-feira, à noite. A gente pode e vai depois sair para beber, comer alguma coisa. Mas nós escolhemos estar aqui conversando em prol de uma realidade que ainda não existe. Construindo algo que só a gente é capaz de acreditar e de ver. Sacrifícios. Não deixa de ser um sacrifício. É um sacrifício muito mais fácil? É. Porque saindo daqui, a gente vai comer. Ah, mas o restaurante vai começar a fechar. Dinheiro não aceita desculpa. Vai ter um restaurante aberto que vai ficar até de madrugada. Vai ter um bar, vai ter um lugar. E a gente pode escolher ir para qualquer lugar. Acabou. Hoje a gente pode colher esses frutos e sacrifícios. Mas a questão é, se você não estiver disposto a sacrificar nada, você não vai construir nada. Não existe construção sem sacrifício. Não existe. Um relacionamento, numa amizade, você constrói se sacrificando em prol daquele que você ama, daquela que você ama. Num relacionamento amoroso, a mesma coisa. Numa empresa, muito disso. Então, tudo que é bom leva tempo, exige energia, exige sacrifício. Aí tem uma frase de uma teóloga, uma santa católica, chamada Santa Teresa d'Ávila, que ela diz: é justo que muito custe o que muito vale. Se muito vale pra você uma nova realidade, pode ter certeza que vai custar muito. E é justo que custe pra cacete mesmo. Mas você precisa estar disposto. Ninguém pode querer por você, não. Sobre sacrifício, eu queria ouvir também de você agora. Porque, assim, você também não nasceu deitado eternamente em berço esplêndido, não é isso? Então, a gente tem aqui dois grandes exemplos de pessoas que tiveram que lutar contra o sistema inteiro. O sistema inteiro, e não só por causa da cor, mas é por causa, inclusive, da condição social, nascido e tal. E como é que foi isso, assim, esse sacrifício? Como é que você encarou e como é que você encara até hoje? Não tem escolha, né? Acho que é algo que você... A não ser que você se acomode, e eu conheço poucas pessoas pretas que se sentem confortáveis numa situação desconfortável, você tem que lutar para sempre. Em níveis diferentes, né? Cada um tem a sua história, mas é uma luta eterna. Isso me custou muito a minha saúde mental, muito mesmo. Eu tenho ansiedade até hoje e trato disso. Eu vivi uma experiência também que é muito específica, que é o fato de ser negro único. Então eu tive a sorte dos meus pais poderem me colocar num colégio particular, por exemplo. Em alguns momentos precisei de uma bolsa parcial para eles poderem segurar a onda, mas isso me colocou em experiências de muito privilégio, no sentido de poder conhecer coisas muito interessantes, estar perto de gente muito interessante, ter ótimos professores, mas sempre em lugares onde eu era a única pessoa preta daquele lugar.
Então eu não me identificava em momento algum, eu não me via em nenhum lugar. Para você ter uma noção de até onde isso foi, eu cheguei a ter um problema com a minha imagem refletida em espelhos. Eu não olhava nos espelhos, porque eu não conseguia ver um problema de autoimagem por conta dessa pressão de ser a única... Eu era invisível, era isso. Pra você mesmo. Isso. Isso, eu era invisível. Zero referências. E estamos falando de uma época, gente, que hoje a gente tem na principal emissora de televisão do Brasil 3 protagonistas negras ao mesmo tempo no ar. Isso era inconcebível, né? Isso não existia. Na década de 80 teve uma novela sobre escravidão, onde a principal personagem era branca. A escrava Isaura. Exatamente. Ou seja, a escrava Isaura era branca, feita uma atriz branca. Que loucura! É isso, pra você ter uma ideia do que ele está falando. É isso, é por aí, porque você está falando sobre escravidão no Brasil, o nome da novela é Escrava Isaura, e a escrava Isaura era branca. Ah, mas ela é filha de um branco negro. Qual é a possibilidade dela nascer alva daquele jeito, né? É excessivo, tem o gene recessivo e o dominante. Mas, rapaz, filho. Mas uma coisa assim, podia ser até mais clara, mas... Nunca branca. Ela é, tipo, transparente, assim, sabe? Não chegava nem a ser rosa. Sim, as características afrodescendentes, elas são sempre dominantes. Sempre dominantes. É o país do sítio do Pica-Pau Amarelo, onde quem é a cozinheira e faz todas as comidas deliciosas é a tia Anastácia. Mas quem recebe o nome no livro é a Dona Benta. É sobre isso, né? Então a luta permeia muito isso. Então é um lugar de muita ansiedade, de não identificação, que te coloca, que te invisibiliza e te deixa num não lugar. E você tem que se provar o tempo todo, porque quando você cresce em ambientes que são elitizados e brancos, todo mundo duvida de você. Todo mundo duvida da sua competência, todo mundo acha que você não vai entregar. Então é o tempo todo se provando. E aquela frase clássica, né? Que a gente aprende muito cedo, né? Meu filho, você precisa ser 2 vezes melhor, né? Enfim, acho que toda pessoa preta cresceu ouvindo isso. E quanto antes, se você for uma pessoa preta, quanto antes você internalizar isso e de fato começar a praticar, melhor. Principalmente se você quiser mudar de vida, né? Não adianta lutar contra isso não, cara. É uma coisa que você tem que aceitar e seguir em frente. Sim. Não adianta que você fazendo o mesmo que seu amigo, ou seu colega, ou conhecido que tenha características diferentes das suas, menos de melanina, ou que não more na favela, cara, não adianta fazer o mesmo que ele. Você tem que fazer 2, 3 vezes, porque a real é que o mundo é feio, tá? Isso. O mundo é feio. Sim. Nos ambientes que você frequentar, naturalmente as pessoas vão te enxergar como só um preto. Você não é um homem, uma mulher, você não é um marido, uma esposa, você não é um solteiro, você é um preto. Como se você não fosse humano, como se fosse um substantivo, preto. Como cadeira, mesa, carro, casa, preto. Você vai ser uma coisa. Essa é a verdade. As pessoas vão te respeitar mais se você frequentar os ambientes certos, saber se portar, se você souber escolher as palavras certas. Você vai deixar o ambiente constrangido se você puxar um iPhone de última geração. É uma loucura. Eu tentei lutar contra isso por muito tempo. Eu usei um iPhone 11 nos primeiros 4 anos de empresa. 4 anos de empresa eu tava com um iPhone 11, gerando muito resultado, não sei o que e tal. E aí eu falei, cara, não dá mais. Eu preciso trocar o aparelho, não vou ficar nessa rebeldia. Aí comprei um iPhone 16 Pro, o mais recente dessa época. O Max é muito grande, parece um iPad, horrível aquilo. É um computador. É um computador, não cabe nem no bolso. Aí comprei. É um absurdo, mas é verdade. Um preto portando o iPhone 16 Pro, ele é muito melhor tratado. Pô, calma assim, não, esse cara aqui não é qualquer um. Ele deve ser alguém. Ele deve ser uma pessoa. Então, são verdades não ditas, mas sentidas e percebidas, contra as quais não adianta você lutar. Não tô falando pra você comprar iPhone, pra você parecer ser. Tô falando pra você ser. Ser 2 vezes, 3 vezes mais que as pessoas que te cercam. Essa é a verdade. E isso é reproduzido dentro da influência, né? Como a gente está falando de uma coisa de estrutura social, dentro da Creator Economy, isso se reproduz também. A gente tem uma revista super famosa de finanças que ranqueia aí os maiores milionários do Brasil e do mundo e, eventualmente, eles fazem uma edição especializada em criadores de conteúdo e há pouquíssimo tempo a gente teve uma capa onde só tinham criadores. Os maiores criadores de conteúdo do Brasil eram só criadores de conteúdo brancos. Os criadores de conteúdos negros no Brasil recebem cachês menores. Eles têm menos procura. A quantidade de orçamento... E eu já trabalhei
com todo tipo de criador de conteúdo, branco, preto, pardo, todos. Só não agenciei pet ainda, que é um sucesso online também, Sério? né? Os pets... Tem gente? Claro. Ou alguém tá negociando a Estopinha, acho que a Estopinha até morreu já, tadinha. Mas morreu, né? Foi a primeira, né? Ela teve que ser negociada, você tem que entender. E você tem que fazer alinhamento editorial da Estopinha, né? Porque o que funciona para o humano funciona para o pet também, né? E então já percebi isso, a diferença de valor que existe na hora, que as marcas estão dispostas a pagar para um criador de conteúdo que é branco e que é preto, né? Então, se você é preto e quer criar conteúdo, saiba que a máxima vai se repetir dentro desse sistema também. Inclusive, uma outra coisa que acontece com muita frequência e que as agências questionam, e eu já tive que responder muito isso, né? As agências não conseguem entender que a régua que mede a influência negra e não negra é diferente. E aí, todas as vezes que eu tô, seja num processo de negociação ou já onboardado num processo de campanha onde a gente está desenvolvendo tudo isso, por exemplo, fiz uma campanha para uma marca que o time de marketing decidiu que a gente precisaria, entregamos um mapeamento, né? Se você não sabe, mapeamento é uma grande planilha ou uma apresentação, um PPT com a carinha do influenciador, uma mini bio e as métricas básicas dele. Entregamos um mapeamento para poder aprovar quem faria parte daquela campanha. E eu tive feedback de Aldini, tem muito influenciador pequeno aqui. A gente precisa de influenciador de 100k para cima, no mínimo. Uma empresa multinacional que estava acostumada a trabalhar com criadores de conteúdos brancos. Então eles tinham esse parâmetro. Falei, olha, a gente não pode usar esse parâmetro na nossa campanha. E eu vou te explicar o porquê. Expliquei que a régua era diferente, mas daí você tem que ser ainda mais didático, né? Falei, olha, tem uma criadora de conteúdo aqui, ela é apresentadora de televisão, uma grande TV na Bahia, e ela era um dos principais nomes do telejornalismo baiano. Falei, ela, por exemplo, ela tem 60 mil seguidores. Hoje ela já tem mais, na época ela tinha 60k. Falei, se eu cortar essa mulher, ela é um correlato da Patrícia Poeta em Salvador. Você quer tirar a Patrícia Poeta da sua campanha? Uma campanha que está falando especificamente com o público negro, você vai tirar a Patrícia Poeta porque você tem um parâmetro de 100k. Então é sempre um trabalho exaustivo, né? A maior parte do meu trabalho, na realidade, é uma grande defesa sobre como funciona a influência preta, para depois, na sequência, explicar quem são esses criadores de conteúdo. Porque acontece uma outra coisa, quem toma a decisão nesse país não segue criadores de conteúdo pretos. As pessoas não sabem, os publicitários, as marcas, os times de marketing e brand PR não conhecem criadores de conteúdo preto. Então, você tem que, de fato, explicar quem são aquelas pessoas, mostrar qual é o território de produção de conteúdo que elas têm, para ir... Ah, entendi, é relevante então. E aí aquela pessoa deixa de ser um nome para poder representar alguma coisa, e aquele tomador de decisão entende que é um creator importante para aquela campanha, e aí sim a gente pode dar o próximo passo, que é de fato começar a trabalhar. É exaustivo? É, mas é o que a gente tem para hoje, e é o que eu estou disposto a fazer. E faço isso com muito prazer, porque eu de fato espero que o trabalho que eu e outras pessoas que fazem algo parecido comigo hoje, que esse trabalho construa uma base para daqui a 10, 15, 20 anos a gente ter uma realidade um pouco diferente, né? E que a gente possa ter outras Camilas de Lucas que as pessoas conhecem, né? Alguns creators já estouraram essa bolha, né? Ana Paula Chongani acabou de ser contratada pela Viu, que é a agência da Rede Globo, né? O departamento de influência da Globo é a Viu, e ela foi quando acabou de assinar com eles, assinou a coisa de 2, 3 semanas, e estourou a bolha também, né? E o meu trabalho é muito feito por conta disso, para poder mostrar o valor que essas pessoas têm e poder inserir essas pessoas no mercado como qualquer outro criador de conteúdo. Eu quero trazer 2 dados aqui que eu acho que eles justificam todo esse trampo que a gente tem. 56% da população brasileira é negra. 74% da população brasileira mora em favela e periferia. Então por que você, publicitário branco, por que você, marca, não quer criadores de conteúdos pretos dentro das suas campanhas?
se eles são a maioria da população do Brasil, e quando a gente pega o recorte de favela e periferia, a gente está falando de 74%. Por que você escolhe deixar o dinheiro na mesa? Por que você não quer vender para essas pessoas? Por que você despreza o dinheiro dessas pessoas? Porque é uma tomada de decisão que é muito burra. Quando a gente pensa numa sociedade que é capitalista e quando a gente pensa numa campanha de marketing que tem a única função de vender um produto. A gente floreia, a gente perfuma, mas no final do dia, quando a gente passa a régua, a gente está falando de conversão de venda ou de construção de marca. E quando você deixa de se comunicar com 56% da população ou 74% da população, desculpa, você está tomando uma decisão que é burra, não faz o menor sentido quando você pensa no lucro final da empresa, né? Eu achei sensacional a pergunta que você fez. Você fez a pergunta assim, por que você está escolhendo deixar dinheiro na mesa? É uma escolha de fato, né? Porque é assim, eu inclusive, enquanto você estava falando, eu falei, vou fazer essa pergunta e você respondeu, né, embutido nisso. Porque se juntar as pessoas pretas e pardas, né, assim, esse número é até um pouco maior do que 50 e pouco, passa de 60. Mas vamos botar que seja aí os 50 e pouco, né? Cara, se a maioria do público com quem você precisa falar pertence a um grupo, você não falar com esse grupo, porque... É não falar com o Brasil. É não falar com o Brasil. E eu vejo duas coisas. Primeiro, esse próprio empresário, ele está com grana no bolso, porque ele está vendendo. E aí o meu objetivo aqui é polemizar. Esse grupo, ele talvez ainda esteja tão marcado, como você falou, por ser invisível a ele mesmo, que talvez ele prefira um influenciador branco com quem ele se identifica. Uhum. E que ele segue. E ele não precisa ter essa mudança de chave na própria cabeça dessas pessoas que pertencem ao grupo, desses 54%, 55%, de que, pô, eu preciso de alguém que me represente de verdade, não que é sobre cor de pele, não é só isso, mas, pô, se eu participo de um grupo, né, minorizado, como a gente estava conversando hoje, né, que não é minoria, é minorizado, eu preciso dar importância aos influenciadores pretos, eu preciso, sabe, ver isso, porque talvez quando essa chave começar a virar também dentro dos grupos, né, talvez vire também na cabeça do empresário, porque aí talvez vai mexer no bolso dele. Porque essa tua pergunta, eu falei, cara, como é que... Nossa, ela bateu fundo na minha cabeça, né? Mas será que o empresário tem essa noção? Porque ele está botando influenciador branco e o consumidor preto está consumindo? Como é que a gente faz essa virada de chave? É com o quê? Educação? É com insistir? Você falou daqui a 10, 20 anos, eu sei, mas qual o caminho nesses 10, 20 anos? Sabe, assim, é educação? É insistência? Como é que funciona isso? Educação, sem sombra de dúvida, mas eu acho que o grande poder aqui... Nós estamos me sentindo tio Patinhas agora, mas é quando a gente fala de dinheiro. A partir do momento que a população decide não comprar o produto, tem uma frase que eu adoro, que é: se eu não me vejo, eu não compro. E eu levo isso para minha vida. A partir do momento que você não compra, você está mexendo no bolso desse empresário. Tem uma grande marca de lenço umedecido para bebês. E, curiosamente, eu comecei a observar, e eles têm 2 bebês, né? Tem um bebê branco e um bebê preto. Pardo, para ser bem específico. Não é nem preto, é pardo, né? Pardo. Ele tem essa mistura ali. Porque o Brasil, quando a gente pega o grupo de negros no Brasil, que segundo o IBGE é formado por pardos e pretos, né? O grupo de negros é esse. A gente tem muito mais pardos do que pretos. Uhum. Por conta dessa miscigenação do país, né? Que inclusive dá essa falsa ideia de que não existe racismo, enfim. Uhum. Então, decidiram colocar um bebê pardo. Em todos os supermercados que eu ia e que eu frequentava, a maioria das gôndolas tinham o bebê pardo. Essa marca acordou e sacou para isso, né? Ela conseguiu entender que 56% dos bebês brasileiros eram parecidos com aquele bebê. E não com aquele bebê alvo, louro, de olho azul, que geralmente a gente via nas publicidades, né? Então acho que tem isso. Essa grande emissora que hoje está com 3 protagonistas pretas no ar, é a mesma emissora que vendia a Helena, né?
Dona Helena, que por sinal virou meme, né? Em todos os lugares hoje, quando você quer tirar uma onda, quando você quer folgar, você chama a pessoa de Dona Helena. Essa emissora também se ligou nessa diferença, né? Entendeu que o país é uma outra coisa. Então tem duas opções. O consumidor deixar de comprar o que não representa ele, e as marcas de fato olharem. É muito básico, gente, é matemático, é estatístico. A gente fala tanto de BI, de dados e de números, mas você não está olhando o número de pessoas do país onde você está vivendo, o teu mercado, desse Brasil gigantesco, né? De fato, você é racista a ponto de preferir não vender para essas pessoas, né? Não se identificar com essas pessoas. Então, acho que tem essas duas escolhas. Consumidor, parar de comprar quando ele não se identifica, e as marcas fazerem um esforço mínimo para poder perceber o óbvio, gente. Vocês frequentaram faculdades tão caras, fizeram cursos tão especiais, vocês se sentem tão especiais e não estão olhando para o mínimo, para o óbvio, para o básico, e estão deixando um caminhão de dinheiro na mesa por escolha, por ignorância, na verdade. Você tem na tua vida, mas eu queria que você falasse isso assim, você tem marcas que você deixou de consumir, lugares deixou de frequentar por causa de racismo, né? Como é que foi essa decisão? Não deve ser fácil. Você gosta muito de uma marca, gosta muito de frequentar um lugar e de repente assim, não vou mais fazer isso, né? Porque assim, eu me coloco num posicionamento que eu não passo nunca por isso, sozinho, né? Assim, eu queria ouvir, você tem esse lugar de fala, como é que é você gostar de uma marca e não poder comprar, não poder no sentido de não querer comprar para não compactuar com isso, ou você gostar de frequentar um lugar e não frequentar por não compactuar com isso? Esse é um caso mais recente de um restaurante que tem uma pegada, tem uma hamburgueria, vende um hambúrguer, segundo eles, o mais gostoso do mundo. É um hambúrguer muito gostoso, mas não é o melhor, não. E uma vez indo a uma unidade do restaurante de um shopping, a gente entrou, né, ia pegar a mesa para 2, e aí o salão estava vazio, algumas mesas ocupadas, e a atendente olhou pra gente, olhou pra mim de cima a baixo e falou: nós não temos lugar agora, tem uma fila. Se quiser entrar, é só deixar o número que a gente te chama quando tiver a mesa disponível. Eu olhei e falei: não, vou esperar não, tô com fome, vou embora. Aí viramos as costas, mas outro casal tava chegando, né? Casal de pessoas brancas. E aí, olhando para trás, eles foram conduzidos para dentro do restaurante. Se estavam na fila e estavam esperando, eu não sei. Mas a sensação é de que eles chegaram ali, pediram para entrar, colocaram e já era. Então, se o meu dinheiro só serve para essa marca quando, segundo o crivo de um atendente, por exemplo, ele quer, né? Não, o dinheiro desse preto dessa vez eu quero. Agora eu não quero, agora eu vou pisar nele. Então eu não faço questão. É porque eu sei quanto custa e quanto suo, quanto me esforço para produzir o que produzo e ganhar o que eu ganho. Então, a marca não está ali me prestando um favor. Ela está me prestando um serviço pelo qual eu pago. Então, pagar para ser maltratado é o ápice do masoquismo e do viralatismo, por assim dizer. Eu não tenho nada de sádico, eu não tenho nada de vira-lata. Então, de certas marcas eu não consumo por uma questão mais de coerência, né? Nem por, não, aqui eles tratam mal preto e eu não vou. Não é nem por isso. Se eu me sentir destratado ou maltratado, eu só não volto no lugar. Eu acredito que a melhor resposta, na maioria das vezes, é o silêncio, é a ausência. Acabou. Se isso aqui não é bom para mim, eu não frequento mais. Acabou. Então, se essa marca depender de mim, ou das minhas indicações, ou de levar, em algum momento, pessoas de um evento da empresa para poder jantar lá, essa marca vai falir. Porque não existe mais. É uma marca, repito, que tem uma comida deliciosa. Me dói muito o fato de não comer essa comida. Agora, eu vou me privar racionalmente dessa oportunidade, desse sabor, porque não acredito que o ambiente seja para mim. Então, eu vejo que é mais uma ideia de despertar mesmo. Sim. De perceber que o mundo não é justo, de que o mundo não é bonito. Entre o preto e o branco existem muitos tons de cinza.
e de que o mundo não é tão lógico quanto às vezes ele se apresenta. E por isso é preciso ter discernimento. Que sejam R$10. Se você desfaz e desleixa de R$10 na sua conta bancária, você vai desfazer e desleixar de 100, de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 10.000. Isso acontece com tudo. Por exemplo, há muitas pessoas que romantizam a comercialização de produtos pirata, por exemplo. Produtos pirateados são produtos, muitas vezes, vindo de fábricas que fazem o uso e a exploração de trabalho escravo infantil. É que eu não vou citar nenhuma marca, nenhum tipo de produto específico, mas recentemente estava fazendo um estudo sobre moda e uma fábrica no Oriente, fazendo exploração de trabalho infantil escravo, nessa fábrica, as crianças tinham os pés mutilados, cortados, ficavam só os cotocos, e elas eram presas por correntes no cotoco da canela, na panturrilha, assim. Porque se elas tentassem correr, elas não conseguiriam, e se elas tentassem escorregar o anel da panturrilha para baixo, elas iam se machucar. Então elas ficariam mais imóveis ainda produzindo. Então, existem algumas coisas que vão além, para mim, de questão de raça, de cor de pele e tudo mais, e são até coisas que esbarram com valores morais. Então, se faz mal para mim, para os meus ou para o que eu acredito, eu simplesmente não consumo. Ah, mas eu quero. Vontade dá e passa, já dizia minha mãe. Acabou. Vontade veio, a vontade vai. Acabou. Então é mais uma questão racional. Apesar de fato, o hambúrguer do Madeiro é uma delícia. Mas não merece o meu dinheiro. Pesou o clima, vamos embora. Não, mas é verdade. Eu só queria que você tirasse uma dúvida que talvez a pessoa que está nos assistindo, a gente está usando alguns termos técnicos aqui e talvez ela não entenda. Você fala que você trabalha com nano e micro influenciadores. O que é ou o que são esses nano e micro influenciadores? O que mede? O que define alguém que é nano influenciador e que é micro influenciador, né? O que é isso? É a quantidade de seguidor que mede tudo, né? Que a gente chama dos tiers da influência, né? São os níveis que a gente tem na influência. Então, de 0 a 10 mil seguidores, a gente está falando de um nano creator, né? Isso em qualquer rede, somando as redes ou numa rede específica? Numa rede específica, porque geralmente na campanha, hoje 86% da verba de marketing de influência no Brasil é investida no Instagram. A gente tem um movimento disso se redirecionando para o TikTok, mas hoje ainda a maior parte da verba está no Instagram. Mas a gente já tem campanhas específicas rodando no TikTok, por exemplo, e aí sempre a rede que vai ter maior peso na campanha vai ser a que vai determinar. Dificilmente você tem uma soma, e no Brasil a gente tem uma discrepância muito grande, é muito comum você ter um criador de conteúdo que é gigantesco no TikTok e tem uma base muito pequena, completamente, às vezes 5 vezes menor no Instagram, por exemplo. Mas é sobre o número de seguidores da rede principal que vai ser usada dentro da campanha. Então, de 1 a 10 mil, a gente tem um nano, de 10 mil a 100 mil, a gente tem um micro. E aí você tem o mid, o macro, isso vai crescendo, né? Mas é o número de seguidor, na real, que está determinando o teu tamanho dentro da influência. E o micro, assim, ele é uma gama gigantesca. Você perguntar de 0 a 10 mil é o nano, mas o micro, tipo de 10 a 100 mil. Isso. Né? Existe uma subclassificação também do micro? Não, tanto faz, ter 10 mil ou 100 mil. Vai ter um impacto, invariavelmente. Não estou aqui querendo dizer que influência é só sobre quantidade de pessoas que te seguem, tem uma série de outras variáveis, mas vai ter um impacto no valor do seu cachê, na realidade. Mas não tem uma subdivisão, não. Mas tem uma coisa muito interessante que acontece dentro do nosso mercado, né, em que inclusive é uma das escolhas do posicionamento que eu tenho para trabalhar com nano e micro criador de conteúdo, que é o engajamento que eles têm. A taxa de engajamento de nano e micro, geralmente, quase sempre, é muito maior do que os outros tipos de criadores de conteúdo. Isso acontece por um motivo muito simples, que é a qualidade de conversa que você tem com a sua base. Quando você está conversando, um nano e micro influenciador, as pessoas que seguem esses criadores de conteúdo conversam com eles como se eles fossem amigos dela.
E eles têm resposta, eles são ouvidos. Quando você pergunta para uma pessoa que tem 15 mil, 20 mil seguidores, 3 mil, 5 mil, qual é a cor do esmalte que ela está usando, onde ela comprou aquela roupa, né? Ela tem a resposta. E quando você tem uma pessoa que tem 1 milhão, 3 milhões, né? Se você perguntar para a Ludmilla qual é a cor do esmalte que ela está usando, dificilmente a equipe dela vai ter, inclusive, chance de ler aquela mensagem. Porque é um fluxo tão grande que acontece ali, que a gente está falando de um outro nível de comunicação. Então, a taxa de engajamento de nano e micro é muito maior, e foi por conta disso que as marcas decidiram olhar melhor para esse tier, né? Porque no começo, quando a influência era só medida pelo volume de seguidor, tinha-se uma sensação de que era muito mais fácil você dar um tiro de canhão. Vou contratar logo uma pessoa que tem 3 milhões, 5 milhões de seguidores. Pra matar uma mosca, né? E vou ter um impacto, né? De fato, você consegue ter um conhecimento de marca, né? Que é o que a gente chama de awareness. Você consegue, sim, com isso, mas você não tem qualidade de engajamento. O endosso que um nano e micro influenciador dá para um produto é muito melhor e mais qualificado. Porque as pessoas que estão seguindo essas pessoas seguem de fato pelo conteúdo que essa pessoa produz, por quem ela é, muitas vezes por se identificar por essa pessoa. Agora, grandes nomes da música, atrizes, celebridades, a gente segue porque são celebridades, porque são artistas pop, enfim, né? Mas você não tem uma relação de amizade com essas pessoas. Então, desde que o segmento, as marcas perceberam a qualidade desse engajamento, hoje geralmente as campanhas misturam, né? Você tem um volume grande de nano e micro influenciadores, os mids e o que a gente chama de heroes, que geralmente são esses de 1 milhão para cima, e daí são poucos, a gente coloca 5, 6, 7, 8 nomes e vai cascateando isso, e quando a gente chega em nano e micro, às vezes você trabalha com 50 nomes, 60, 70 nomes na base para poder ter uma distribuição correta e conseguir comunicar de várias formas, né? Por exemplo, quando a gente fala de conversão em venda, quem converte muito mais é nano, micro e mid. Todas as vezes que você está falando de grandes nomes, você está falando só de conhecimento de marca. E ainda assim, se a pessoa faz muitas campanhas, a audiência esquece a marca, né, anterior e fica só com a marca atual. Exatamente. Você não consegue lembrar aquela cantora X, ela está trabalhando para qual marca mesmo? Essa empresa de telefonia ou é esse supermercado ou é aquele banco? Vira uma grande confusão. Exatamente pelo tipo de relacionamento que você tem, né? Agora, quando você está falando de nano e micro, você sabe exatamente quem é a embaixadora daquela marca pela qualidade de relacionamento que você tem com aquela pessoa. Isso traz muito algo que a gente vive muito lá na Anjo, né? E dentro do Ninho, e que é formação de comunidade, né? Eu vejo que o JGui, por exemplo, quando ele está ali na rede dele, né, tá trabalhando tanto no Instagram quanto no TikTok, né, a formação da comunidade. Como é importante você saber quem está ali. Você não vai saber, óbvio, tem 20 mil seguidores, eu conheço os 20 mil. Não conhece. Mas você consegue falar com eles como se você conhecesse. Sim. Né? Ou seja, você tem aquela comunidade ali que vai te seguindo e tal, mas formar uma comunidade leva tempo. Leva tempo, tem que ser construído com paciência e geralmente os criadores de conteúdo tendem a confundir volume de seguidor com comunidade. Os seus 20 mil seguidores, eles não representam a sua comunidade. É diferente o comportamento. Seguidores são seguidores. Comunidade, a gente está falando de uma pessoa que de fato se relaciona com você em um nível mais profundo, com mais proximidade. E dentro das comunidades, você ainda tem os super fãs. Que são aquelas pessoas que de fato sabem tudo, que lembram do primeiro post que você fez, de quando você fez a viagem para tal lugar e aconteceu tal coisa. São fãs, são super fãs. Né? E de fato hoje o maior ativo que um criador de conteúdo pode ter é a comunidade. Por quê? Pela qualidade do engajamento, né? Pela qualidade de relacionamento e porque as marcas estão muito interessadas nas comunidades dos criadores de conteúdo para que elas possam comunicar o que elas precisam comunicar em relação a um produto. Por quê? Se você tem uma comunidade sólida
que te ouve e que é bem relacionada e muito engajada, quando você comunica um produto, claro, vamos aqui entender que tá tudo alinhado, né? Tem alinhamento entre o produto e o criador de conteúdo, né? Quando você comunica isso para sua comunidade, a resposta é infinitamente maior. Então, criadores de conteúdo que hoje conseguem formar a comunidade é o maior ativo que eles podem ter, e aí fica um questionamento, porque para você formar a comunidade, você tem que ter qualidade de conteúdo. Esse conteúdo tem que ser interessante para quem está consumindo, porque a gente está falando de pessoas que consomem num volume muito grande o seu conteúdo. E quando a gente começa a pegar criadores de conteúdo que criam conteúdo por um entretenimento fácil, que só usa trend, você não está construindo uma comunidade. Às vezes você está acumulando um volume de seguidor, sim. Isso, num primeiro momento, pode te parecer interessante, mas você não tem engajamento. Por exemplo, quando fica o conteúdo que é produzido pelo hackzinho, pela música ou pela trend, enfim, e aqui não estou falando que você não deve fazer trend, claro, você pode fazer, mas desde que outra parte do seu conteúdo orgânico, de fato, tenha muita qualidade para você, aos poucos, ir construindo essa sua comunidade. Mas sim, dá trabalho, mas é a melhor coisa que você pode fazer como criador de conteúdo hoje. Construção de comunidade. Quero te ouvir sobre isso também. Tem uma frase de um escritor britânico chamado Blair Warren, que ele diz: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que justificam seus fracassos, acalmam seus medos, atiram pedras contra os seus inimigos e reafirmam seus sonhos, alguma coisa assim. Me fugiu, inclusive é o primeiro trecho. Uma comunidade é basicamente um grupo de pessoas que acredita nas mesmas coisas, tem os mesmos inimigos, passam os mesmos desafios, mas que por algum motivo alguém que é o líder dessa comunidade é um representante, uma personificação desses valores. Então eu acredito que para construir uma comunidade, você precisa estar sempre na trincheira. Sempre. Porque uma coisa é você falar para seguidores: vão por esse lado. Outra é você falar: eu estou indo por esse lado e vou te contar como é que é. Aos poucos as pessoas vão se inspirar e vão começar a tomar decisões como você toma. Buscar entender qual é o estilo de roupa que você veste. Querer tomar café do mesmo estilo que você toma. Ler os livros que você está lendo. E aí vai gerando toda essa dinâmica de desejo e percepção de valor. Nossa, minha vida é melhor porque eu sigo e faço o que o fulano diz para eu fazer. Ao mesmo tempo que hoje a audiência é um novo petróleo, esse mesmo petróleo pode ser também o nosso novo veneno. Porque criar comunidade, pensando de forma comercial, é muito inteligente, é muito bom. É o que o mercado hoje está pedindo. Mas acontece que nem toda pessoa é admirável. Nem toda pessoa deveria ter um celular na mão gravando e influenciando. É que eu não estou nem falando de uma forma, quem é que vai moderar isso? Não estou falando de casos subjetivos. Estou falando de coisas objetivas. Existem pessoas que têm posicionamentos que são criminosos. Acabou. Sim. Lei a gente não discute, lei a gente aceita. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem, então você lute contra o Estado. Né? Você lute contra a máquina pública no teu lombo. Mas a questão a gente viu um caso recente, e é muito triste o caso. E aí, na época que esse podcast está sendo gravado, essa pessoa que é menor de idade, é uma criança de 14 anos, foi proibida pelo Conselho Tutelar e o Ministério Público de continuar com as suas atividades. Um menino, uma criança de 14 anos, movimentando uma comunidade de milhões de pessoas de forma direta e indireta, usando a fé para poder se autopromover e vender as suas pregações. Pregações de muitos milhares de reais, 14 anos. O problema não é cobrar para pregar, não vou entrar nesse mérito, tanto faz o que quiser. Mas a questão são
os discursos perigosos dos cortes muito estratégicos que aconteciam nessa rede social dessa criança. Mas o problema não é que a culpa é da criança. Óbvio que ela tem responsabilidade. A partir dos 7 anos, uma criança tem razão, né? Chega a idade da razão, começa a ter a sua cognição para entender o que é certo, o que é errado, o que é bom ou mal. Mas eu olho para a sua ascendência, para os seus pais, seus responsáveis e tudo mais. Essa criança é produto muito bem pensado, milimetricamente desenhado por familiares e por autoridades eclesiásticas ou não para fazer o que estava fazendo, porque não foi por acaso. As roupas que veste, o jeito que fala, as referências que usa, o tom de voz, são todos artifícios que você vê, por exemplo, em grandes comunicadores, independente de valor, que têm discursos perigosíssimos e que literalmente extorquem milhões de reais de rebanhos de comunidades ao redor do globo. Então foi um produto muito bem pensado. Sinal de que nem toda pessoa é admirável ao ponto de ser seguida. Nem toda comunidade deveria existir. Porque existem comunidades que elas são nocivas para o mercado como um todo. Porque por trás de todo esse movimento de comunidade, existem coisas que começam a ser aceitas como normais. Porque já dizia, passa boi, passa boiada. Uhum. Então, se uma criança de 14 anos chegou ao ponto de incomodar a nível nacional e ter determinações do Conselho Tutelar e do Ministério Público proibindo as suas atividades, quantas coisas mais e piores estão sendo tomadas como normais por pessoas que desaprenderam, ou talvez nunca tenham aprendido, a questionar a própria realidade. É muito triste. Uma mulher com leucemia, que leucemia é um câncer no sangue, por assim dizer, entregar um laudo na mão de uma criança e ela dizer, eu rasgo e eu filtro o seu sangue. Jesus não é o seu pastor, eu sou o seu pastor. Não vou nem entrar em méritos filosóficos, teológicos, cada um acredita naquilo que quiser acreditar, mas, ao mesmo tempo, será que o segmento deveria ser cego? Não estou nem falando de Jesus, religião, de fato, estou falando do especialista, do ser ali influenciador. Será que deveria ser? Será que ele deveria ter um microfone na mão? Um celular para estar produzindo? É que eu não estou nem falando mais da criança, vamos falar do problema. Existem comunidades que são problemáticas. Influenciadores que chegam ao ponto de criar comunidades engajando ao redor de crianças, que parecem engravidar para fazer dos bebês conteúdo. Uhum. Que mal saem da maternidade, vão para a academia, fazem uma viagem, largam as crianças com a babá e estão divulgando a próxima casa de apostas, próximo jogo de azar, faturando certamente muitos milhões de reais por mês com isso. A troco de quê? Então, parece que nós estamos num momento em que as comunidades, elas, não digo não que elas devam começar a existir em mais volume. Eu percebo que está na hora do mercado, as marcas começarem a regular, e regulando através do dinheiro, onde elas estão colocando dinheiro, qual é a marca quer deixar no mundo. Porque se uma marca financia um líder de comunidade que tem valores tão distorcidos e amorais, porque não posso nem dizer que são imorais, são amorais, providos de qualquer moral, amorais, em níveis estratosféricos, então a marca é conivente com tudo que aquela pessoa está fazendo. Ah, mas a marca contratou um combo de 3 stories, 2 feeds e não sei o quê. Cara, não, a marca está contratando e chancelando a história daquela pessoa. E apagando, talvez, a oportunidade de uma outra pessoa que construiu uma comunidade mais autêntica, porque são de pessoas de verdade, que sabem pensar, ou que pelo menos têm uma capacidade de relacionamento mais longo com a marca, por questões superficiais. Então eu vejo que é um mercado onde
todo mundo deveria assumir responsabilidade, todo mundo tem responsabilidade e pouquíssimas pessoas assumem ou querem assumir e olhar para essas responsabilidades como responsabilidade. Então eu vejo que nós estamos vivendo um paradoxo, porque nós precisamos de pessoas, precisamos das comunidades, o mercado precisa de comunidades, mas nem toda comunidade precisaria existir, porque são perigosas e nocivas para a maior comunidade que nós temos de seres humanos. Então, eu vejo mais por esse caminho. Nossa, uma reflexão de botar, assim, o dedo na ferida, mas é muito por aí, né? A gente tem visto que... Eu nunca tinha chegado a essa conclusão, tem comunidades que não deveriam existir. Mas é verdade, né? Se a gente olha um pouco para a história, né? E nós tivemos aqui no episódio 6, se eu não me engano, né? O João Daniel, professor, né? E a gente fala muito isso, a gente precisa olhar para a história, né? Consultar a história para a gente não cometer os mesmos erros, né? E não significa que a gente não vá cometê-los, mas no momento que você consegue olhar, você consegue pelo menos já ter um parâmetro, um balizamento ali de, ó, peraí, ó, esse caminho não deu muito certo. E quando a gente volta o nosso olhar para a história, a gente percebe que realmente começou justamente assim. Uma comunidadezinha que parecia tipo inofensiva. Sim. E aquilo vai crescendo, vai chegando num ponto onde de repente você olha assim, e agora? O que a gente faz? Porque a gente não consegue mais segurar e aí torna-se algo que precisa de uma intervenção muito gigantesca e aí acaba em guerras, acaba em tratados, acaba em diversas outras coisas. Então, eu achei interessante essa ideia de que assim, a comunidade é importante, mas nem todas deveriam existir. E posso mudar só um pouquinho de assunto, porque eu tenho uma pergunta claro que sim. Curiosíssima para te fazer assim. Estamos hoje vamos dizer assim, no modernismo, né? Numa época de UGC. Ele já sorriu, porque sabe que vem confusão por aí. O que é UGC? Mas assim, de verdade, não o que as pessoas consideram. O que é UGC? Qual a importância disso no mercado da influência e tal? E vale a pena? Vamos começar pelo que é. O GC é conteúdo gerado pelo usuário. É isso. Simples isso. O GC é conteúdo assim, gerado pelo usuário. Ponto. Geralmente... Aprender. Não, vocês aprenderam? Porque ele vai repetir para você poder aprender. Então vamos lá, repetindo. O GC é conteúdo gerado pelo usuário. E aqui, perceba que eu estou falando usuário, não estou falando de criadores de conteúdo. Geralmente o GC são fãs de uma marca ou super fãs, eles gostam daquela marca, se relacionam com a marca no cotidiano e por esse motivo, por gostar da marca, eles começam a produzir conteúdo em suas redes sociais sobre aquele produto ou sobre aquela marca. O GC é isso. Por exemplo, eu tenho assinatura de um café X, tenho, de verdade. Então, se eu começar, eu faço café 2 vezes por dia, café moído, não sei o quê. Se cada vez que eu fizer isso, eu filmar e colocar ali, tipo o pacotinho da marca ali até, não sei o quê, tal, eu não estou ganhando nada por isso, mas isso então seria o GC, ou seja, eu sou fã daquela marca, eu assino aquela marca de café, assino, mas não vou dizer qual é, a não ser que você quer patrocinar a gente pode conversar sobre isso depois, né? Mas assim, assino aquela marca de café, chega lá em casa, tal. Então, se todos os dias eu produzo, eu digo, olha, que legal, sabor tal, não sei o que, papá, isso é o GC. Não ganho nada, isso. É apenas tipo fãzão isso. Fazendo aqui. Ok, entenderam. A partir do momento que você recebe para fazer um conteúdo para uma marca, você está fazendo uma publicidade. Isso é publi, tem que ser indicado no conteúdo com hashtag publi, parceria paga. O CONAR exige que a publicidade seja identificada. Se você recebe para fazer o conteúdo, isso não é mais o GC, que você está recebendo. Porém, no Brasil, existe uma confusão semântica sobre as coisas. E o GC, o que a gente chama hoje de UGC no Brasil, é um conteúdo que se parece com o GC, ou seja, não tem grandes produções, é um conteúdo que é visualmente mais simples, não tem cara de publicidade. Então as marcas estão usando esse termo para contratar publis
que se parecem com o GC. Essa é a grande confusão. Então, hoje no Brasil, quando você ouve o termo GC, geralmente você está falando de uma publi, é um conteúdo que foi pago. Geralmente, são valores bem mais baixos do que a média que o mercado costuma pagar, porque é feito por pessoas que não são criadoras de conteúdo, que não vivem a criação de conteúdo como profissão. Uhum. Elas descobriram que dá para fazer um bico como o GC e ganhar ali os seus 200, 300, 400 reais, fazendo às vezes 2 feeds e 2 combos de stories. Sendo que a média de mercado para criadores de conteúdo, para essa mesma entrega, às vezes chega a ser o valor chega a ser 10, 15 vezes maior do que esse que está sendo dito como o GC. Outra coisa que também é o GC e que tem sido aplicado muito pelas marcas, porque beneficia todas as marcas. Recentemente, a gente teve uma marca que fez uma ação, uma marca de produtos para cabelo, pela primeira vez ela desenvolveu um hidratante facial. E foi feita a maior ação de sampling já feita no Brasil, que é distribuir conteúdos para consumidores em geral. E aí, de repente, você viu uma onda na internet onde todo mundo estava postando um conteúdo sobre esse hidratante. Porque, é claro, você recebe, né, as marcas trabalham a favor delas, obviamente. Você recebe o produto, junto vem uma carta explicativa sobre como o produto funciona, qual é o princípio ativo, por que aquele hidratante é bom, quais as hashtags que você deve usar, porque a marca quer que você marque a hashtag oficial da campanha e o @ da marca. E você se empolga, porque hoje no Brasil são os tais recebidos, né? Você receber algo na sua casa, você se sente importante. E tá tudo bem com isso, tá, gente? Você recebe um presente, você se sente feliz e importante porque você recebeu aquele presente. O que acontece? Como isso impacta o mercado de produção de conteúdo e a creator economy? Você teve uma onda gigantesca de produtos que foram distribuídos, todo mundo postou e ninguém ganhou R$1 com isso. E aí, você que é o criador de conteúdo, que tem o sonho da casa própria, você que abandonou a CLT porque você entendeu que você pode receber mais fazendo conteúdo e vendendo o seu espaço de mídia, fazendo uma publi, você começa a perder espaço de mercado porque as marcas perceberam que as pessoas se sentem valorizadas pelo simples fato de receber um produto. Então, hoje, você tem pessoas trocando o trabalho delas por um produto, por um pote de hidratante, por um tubo de shampoo e de condicionador, e estão postando conteúdo sem receber nada para isso. Isso sim também é o GC, a aplicação do termo está correta, mas faz muito mal pro segmento quando a gente pensa na ponta de cá, na ponta dos influenciadores. Eu sou agente de criadores de conteúdo. Então, a minha maior preocupação é que o meu creator receba pelo trabalho dele, né? O criador de conteúdo é uma profissão, a gente falou muito disso aqui no começo desse podcast, né? Se você é uma empresa e você é uma profissão, você precisa vender o seu espaço. A partir do momento que você não está mais vendendo, como você vai pagar os seus boletos? Então, mas porém, para a marca, isso é muito bom. Essa marca aí que criou o primeiro hidratante dela e distribuiu o hidratante para o Brasil inteiro, ela criou uma onda gigantesca de conteúdos, todo mundo falou sobre o produto dela, falou da forma correta, porque ela foi orientada, ela recebeu um release onde você tem lá todos os benefícios daquele produto, e a marca não gastou R$1. Isso foi case de meio mensagem, todo mundo falou, foi todo mundo muito aplaudido. A agência que pensou essa ação foi muito premiada por conta disso. Mas e o criador de conteúdo que está sendo sucateado? E o criador de conteúdo que não recebe pelo trabalho dele? Tem um comentário para fazer sobre isso, que é o seguinte: a gente assina os termos de uso das plataformas, das redes sociais, e não presta atenção numa coisa muito básica. Nós não pagamos pelo entretenimento que nós recebemos em redes sociais. E onde tem atenção, tem dinheiro, obviamente. Então, se você não está pagando pelo que você consome, então a premissa é a seguinte: se você não paga pelo que você consome, então você é o produto. E acontece que muito produtor de conteúdo acaba partindo dessa ideia de que, beleza, eu não tenho custo nenhum para isso aqui, não custa nada fazer isso aqui, e acaba entrando nessa onda, né, de ficar gerando audiência gratuita para marcas.
Mas acontece que existem custos que já estão no sangue, mas são custos. O seu celular custa dinheiro, o seu plano de internet custa dinheiro, você manter seu estilo de vida custa dinheiro, a sua luz, onde você carrega o seu celular, custa dinheiro. Então, você está entubando custos que poderiam ser delegados e transferidos todos para a marca. Porque quando você se torna produtor de conteúdo, é como se você sentasse do outro lado da mesa. Porque você deixa de ser só consumidor e passa a ser consumidor e produtor. E o produtor precisa receber. Sim. De alguma forma. As redes sociais, elas não monetizam, não pagam, porque elas são boazinhas, cara. As redes sociais monetizam porque aquilo é um modelo de negócio, é para te incentivar a não parar de produzir conteúdo. Porque o teu conteúdo produzido gera tempo de tela. Quanto mais tempo de tela você é capaz de gerar, mais anúncios entre os seus conteúdos a empresa pode imprimir. Quanto mais anúncios impressos, mais anunciantes ficam desejosos de colocar mais dinheiro. E quanto mais anunciantes existem, mais demanda é exigida, mais dinheiro a rede social, a empresa recebe. Ela só repassa uma porcentagem mínima, ignorante, assim, insignificante para quem está produzindo conteúdo. Então, se você não cobra pela exposição no seu ambiente de trabalho, você é uma ONG digital. Essa é real. Isso diz muito sobre a percepção que as pessoas têm do próprio trabalho, né? Aliás, da falta de percepção da produção de conteúdo como uma profissão, né? Se você tem uma empresa, por que você está dando de graça aquilo que você vende? Não faz o menor sentido fazer isso, né? Eu vi um caso recente de um criador de conteúdo que ele tem 60 mil seguidores, então não estamos falando de uma pessoa que está começando, uma produção de conteúdo fenomenal, o cara é muito bom no que faz público com frequência, enfim, está estabilizado no mercado e vive só disso. E ele ganhou uma edição super especial de um tênis de uma grande marca esportiva. Claro, numa caixa linda, maravilhosa, edição limitada. Ele ficou super empolgado com aquilo e gravou um Reels mostrando o tênis. Olha aqui, gente, que eu recebi, olha essa caixa e não sei o que, e essa edição. Ele fez uma publi a partir de um presente que se emocionou quando ele recebeu o parzinho de tênis dele, fez um conteúdo inteiro sobre aquilo e deixou de vender uma publi para aquela marca. A marca não é inocente, gente. Obviamente ele recebeu uma edição limitada numa caixa maravilhosa porque existia essa expectativa da marca. Com direito a choro, né? De emoção, nossa, obrigado por ter me tratado como um vira-lata. Exato. E tá tudo bem a marca fazer isso, porque a marca tá pensando no benefício dela. O problema é um criador de conteúdo com 50 mil seguidores, que já tá estabelecido no mercado, não perceber a armadilha que ele mesmo caiu, né? É tipo a Arapuca mesmo, né? Botou ali a comida, aí foi lá, comeu, caiu, tá preso já. Num resumão dessa história, esse conteúdo que esse cara fez valeria, se ele fosse contratado pela marca para fazer aquilo, valeria no mínimo 20k. Estamos falando de 20 mil reais por um tênis que deve custar 2. E ele deixou de ganhar 20 porque ele ganhou um tênis de 2, e estamos falando de 2 mil, na gôndola. Tá? Não estamos falando de preço de custo. Ele seria pago e ainda ganharia o tênis. Exato. Ele seria pago e ainda ganharia o tênis. É exatamente isso. Você falou alguma coisa e nesse assunto me veio à cabeça isso, né? Tem um ator, Pedro Cardoso, se eu não me engano o nome dele, ele fez uma reflexão sobre o que você disse e veio muito claro para mim agora. Você disse assim: o cara produzir conteúdo, ele é bom, ele vai deixar o cara mais tempo de tela, e quanto mais tempo de tela as empresas se interessam em colocar mais dinheiro e tal, e acaba que as empresas preferem colocar dinheiro em outras empresas a colocar dinheiro no bolso do produtor de conteúdo. Porque no caso no TikTok da vida, por exemplo, o anunciante, ela prefere dar dinheiro ao TikTok do que se dar dinheiro ao produtor de conteúdo. E esse ator, ele diz que isso é algo cultural, especialmente para a gente aqui no Brasil, por nós termos vindo de uma sociedade escravagista, né? Ele fala assim, ele deu um exemplo de um outro ator, e esse outro eu não vou citar,
né? Apenas porque eu não vou citar. E ele fala assim, ele botou o vídeo da pessoa, inclusive, num podcast, né? Não vou falar o nome não, vocês vão ficar curiosos, porque vocês vão saber quem é. Essa outra criatura do pântano comprou uma mansão de 10 milhões de reais, 10 milhões de reais, mas ele diz que a piscina dele, que é feita com areia de praia, que não sei o quê, é ele que limpa. E por que é ele que limpa? Porque é um absurdo ele pagar 500 reais por mês pro cara fazer a limpeza da piscina dele. E ele falou, isso vem de uma cultura escravagista, onde eu preciso comprar bens, e aí eu gasto o quanto eu precisar, 10 milhões de reais. Mas eu não pago pelo serviço, porque eu tinha um escravo para fazer para mim. Exatamente. Né? E quando você fala isso, para mim veio essa imagem na cabeça. Ou seja, a empresa que tem condições de pagar, ela prefere botar dinheiro no bolso de outra empresa que já é bilionária. E aqui pode ser o Meta, pode ser o TikTok, pode ser qualquer uma, o Google, pode ser qualquer uma delas. A botar dinheiro no bolso do produtor de conteúdo que sobrevive daquilo. E se ele colocasse dinheiro no bolso do produtor de conteúdo, ele estaria fazendo muito melhor para a sociedade, porque esse cara ia ter dinheiro e ia talvez comprar até o produto dele. Sem dúvida. Porque assim, você está colocando dinheiro no bolso de uma empresa que não vai comprar o teu produto. E esse cara, que é produtor de conteúdo, ganhando dinheiro, ele teria condições, mais condições físicas, né, de dinheiro, para poder comprar outras coisas, para poder realmente reinvestir em alguma coisa. E vem muito na cabeça isso, ou seja, eu vejo que é uma estratégia burra. Né? Então, me passa pela cabeça assim, se eu tenho muito dinheiro para investir, investe no humano. Né? Investe no cara que vai limpar a tua piscina. Ah, mas é 500 reais mesmo, a sua mansão valeu 10 milhões, amigão. 500 reais mês de você é nada. Porque se você mora numa mansão de 10 milhões, 500 reais por mês, você compra bala na esquina todos os dias, assim, entende? Então, eu vejo que é uma estratégia burra. Não sei se é uma visão minha apenas, mas é burro, não é? Sem dúvida. Você tem que botar dinheiro no bolso do povo, né? E não é uma coisa de, não é social, mas é que esse dinheiro não faz a menor diferença para um TikTok, uma Meta e um Google. E faz diferença para o influenciador. Mas a empresa não é filantrópica, é mercado pelo mercado. Então, entre eu olhar pelo que um anúncio, uma campanha com muitos anúncios pode trazer de resultado, e um produtor de conteúdo não profissional, que não sabe precificar, que não sabe se posicionar e não sabe gerar de forma objetiva os dados que ele é capaz de entregar, nunca que uma empresa colocaria. Então, eu enxergo até pela visão da empresa. Não vou nem trazer... não acredito que a tua visão esteja errada, não é isso? Eu concordo. Mas, ao mesmo tempo, o produtor de conteúdo não se ajuda. Ele não se profissionaliza, ele fica sempre, né? Porque precificação não é feeling, precificação é método. Dados, números, por mais frios que eles possam parecer, contam histórias, que eu sei o que eu faço, eu sei quanto eu sou capaz de gerar. E aí a empresa é uma máquina de multiplicar dinheiro. Se o cara olha que ele tem 50 mil para uma iniciativa e um produtor que talvez gere algum resultado, mas ele não sabe se apresentar e se vender, ou a agência não sabe apresentar e vender, e uma campanha, por exemplo, colocar 50 mil em tráfego, que a plataforma me dá certa previsibilidade, ou pelo menos uma ideia do quanto que eu posso faturar ou crescer com aquilo, é natural. É natural. A gente está falando, então, em termos de profissionalização. Sim, com Ou certeza. seja, os influenciadores, eles precisam se profissionalizar. Sem dúvida. Demais. Então, essa é uma lacuna no mercado. Sim, sim. Uma lacuna gigantesca. E é mais ou menos o que você faz. Você falou, eu tenho uma agência tal praticamente uma agência de educação. Sim. Você é o agente, mas você está habilitando esses caras, treinando eles. E tem uma coisa muito séria na criação de conteúdo do Brasil, que é o fator vaidade. Né? Enquanto você deixa a sua vaidade ser maior do que a sua necessidade financeira, você está perdendo dinheiro. Né? Você, de fato, precisa primeiro se reconhecer como marca, como empresário, né? Como nome e marca. Se você cria conteúdo com foco em publi, seu nome é uma marca. Você tem que pensar em branding, você tem que pensar em ação de marketing. Isso é uma outra coisa, uma loucura que acontece. Todas as marcas investem em marketing. Se você é um criador de conteúdo e seu nome é uma marca, por que você não separa uma verba de marketing para impulsionar conteúdo orgânico, por exemplo, e aumentar a sua base, fazer sua voz chegar mais longe, né? A gente sabe que as redes entregam
3% no máximo da sua base. Então, se você tem 100 mil seguidores, tem 3 mil pessoas de fato acessando o que você está fazendo. Loucura. Por que você não separa uma verba? Uma parte da publi que você ganha imediatamente, e aí você decide, aí se vai ser 1%, 2%, 10%, tem que ir para um investimento de marketing na sua própria marca. O criador de conteúdo não faz isso. Tem uma lenda aí, uma lenda horrorosa, de que quando você impulsiona conteúdo, teu orgânico distribui menos. Isso é de fato uma lenda. Eu já conversei com várias pessoas dentro da Meta, conheço pessoas que conversaram sobre isso dentro do TikTok, e isso não existe. Isso de fato não existe. Mas, independente disso, você precisa ter um entendimento. O que existe na real é, às vezes, uma confusão de que, como você pôs dinheiro aqui, suas métricas subiram muito, né? Porque, de fato, o resultado é palpável. Quando você e minimamente impulsionar, né? Não estou nem falando que você, como nano-influenciador, tem que contratar um gestor de tráfego, não. Minimamente aprender a usar o botão impulsionar para poder levar a tua voz mais longe. Isso tem que ser feito, você tem que ser profissional. Né? A gente tem um problema, sim, no Brasil, que não é só sobre os criadores de conteúdo também. Por exemplo, não existe um KNAI, aquele códigozinho da emissão de nota fiscal, não existe um KNAI de produtor de conteúdo. A gente tem que vender o trabalho dos creators como serviço de publicidade, serviço cinematográfico, audiovisual, mas existe uma categoria gigantesca, de novo, né? Se 76% das pessoas no Brasil, 76% entre 18 e 36 anos no Brasil dizem que querem ser produtoras de conteúdo, a gente está falando de um volume gigantesco de pessoas. Então isso tem que ser regulamentado de alguma forma. Tem que ter um KNAI para produtor de conteúdo, para a gente poder proteger essas pessoas, né? E por outro lado, do mesmo jeito que a Creator Economy precisa se regulamentar de alguma forma, o criador de conteúdo tem que ter essa percepção de que sim, ele é um profissional, né? É trabalho, não é hobby. Né? Não é brincadeira. Você não está ali, não tem que fazer nada, vou produzir um conteúdo. E desculpa dizer, se você produz conteúdo online e não ganha dinheiro com isso, você tem um hobby, você não é um creator. É isso. Você está criando porque você gosta, porque você curte, mas se você não monetiza... Tá com tempo sobrando. Se você não monetiza, você não tem um negócio. Poderia estar dormindo, tá produzindo conteúdo. Eu ia até pedir para ele... Já estamos encaminhando pro finalzinho, assim, né? Passou rapidíssimo esse papo, né? Sim. Eu ia até pedir para você falar uma frase, mas eu achei tão forte essa sua frase, se você quiser, inclusive, repetir, não sei. Fique à vontade, assim, na câmera, na verdade, fale você ali, mas essa tua última frase, assim, se eu fosse produtor de conteúdo, eu já estava embaixo dessa mesa aqui. Eu repito, se você produz conteúdo na internet e não ganha dinheiro com isso, você tem um hobby, você não é um produtor de conteúdo. Hoje, na sua vida, você tem que focar em ganhar dinheiro. Você tem que focar em fazer publi. Recebido, ingresso para festival, produtos incríveis que vão chegar na sua casa, convite para ativações maravilhosas, onde você vai tomar champanhe e vai ter aquela sensação de que você é badalado e está entre outras pessoas importantes. Isso tudo vai acontecer. Isso é decorrência de um trabalho sério na produção de conteúdo. Mas se você é nano e micro-influenciador hoje, o teu foco tem que ser em ganhar dinheiro, em fazer publi, e não em outra coisa. E não receber produto de graça e dar de graça a única coisa que você tem para vender, que é o seu espaço de mídia. Muito bom. Tá falado. Você quer complementar, falar mais alguma coisa? Nada. E a sua câmera, da verdade, é tipo nada, endossa o que ele falou. A única frase que eu quero trazer é uma palavra. Acorda. Acorda. Como diria Ana Maria Braga, acorda, menina. É isso aí. Galera, esse foi o nosso 9º episódio do podcast Ninho Narrativo. Aqui a gente não brinca em serviço, tá vendo? Ó, eram 6 no sonho, sei o quê, já são 9. E quando a gente estiver lá no 1000, eu vou recordar esses programas que eu tô falando. Lá, eu tava lá no 9, eu tava falando sobre isso e tal. Foi mais uma vez uma alegria estar aqui com você. Fique atento, porque tem muito mais coisa pra gente conversar. Beleza? Ó, beijo no seu coração. Preto, muito obrigado. Preto, muito obrigado, né? Assim, né? Tamo junto. Os dois pretos da minha vida aqui. E muito obrigado a você por estar aqui com a gente. Até o próximo episódio. Valeu.